Mas quem é, pode falar. No caso dessas personalidades que você consegue, no caso, ter acesso antes dela ressomar, no caso, a característica dela, a paracaracterística dela, o paraperfil dela, no caso, o parafísico, né? Lá é da personalidade anterior da vida dela? Eu não sei o que é que você está querendo saber com essa sua pergunta, Emanuel. Vamos com calma. Deixa eu só te falar o que é isso. Vamos supor o que é uma personalidade consecutiva. Eu vi uma pessoa e convivi com ela há alguns anos. Ela faleceu. Passa alguns anos, que pode ser 10 anos, 30 anos, ela aparece num outro corpo. Entende? E eu, então, vou conviver com ela nesse novo corpo. Se eu vejo que ela está madura, quando ela fica na adultidade, quando ela chega a ficar adulta, eu, então, fico olhando se vale a pena falar quem foi para ajudar. Porque, às vezes, dentro da vida dela, se de certos retoques, se ela souber o que ela fez antes, vai retocar a vida dela agora, vai ajudá-la a retocar. Então, a gente fala. Então, a personalidade, você tem que falar sempre observando assistência. Tem que ajudar a pessoa e as pessoas com quem ela vive. Senão você não pode falar. Você não vai falar uma coisa para piorar a pessoa. Tem que falar para ajudá-la. Agora, vou te falar outra coisa séria nisso. Pelas minhas observações, eu sei mais ou menos determinados tempos que acontecem isso, e sei também determinadas variabilidades ou variações do soma. São as variações somáticas. Isso aí é muito sério. Eu ainda quero escrever sobre isso com calma. Variações somáticas. Então, por exemplo, de acordo com a genética, ocorrem as variações somáticas. Essas variações podem, vamos dizer, mudar completamente a meta da vida da pessoa, devido ao soma que ela arranjou. Então, por exemplo, uma pessoa tinha um soma muito bom, mas não usou aquele corpo direito. Ela vem agora com um novo corpo, mais raquítico, franzino, mais fraco. Mas ela fica danada da vida, porque ela sabe que o corpo anterior era bom. Ela sente o processo. Então fica chupando o dedo. Você está entendendo? Mas aquilo é para ela preservar o corpo que ela não soube usar. Agora, isso é dentro do mesmo século. Entendeu ou não? Você vê tudo isso nessa sua vida aí. Agora, eu comecei a ver, depois que você chega aos 78 anos, você já viu um monte de gente assim. Agora, você pensa bem, aquilo que eu já falei com o Loche. Falei com o Loche. Loche, pense bem. O povo já está vivendo 120 anos. Vamos pensar a hora que uma pessoa puder viver 150 anos. Então, todo mundo que morrer mais cedo, ela pode acompanhar, antes, durante e depois, se ela viver muito tempo. Eu estou com 78 anos. Isso é metade de 150, praticamente. Você já pensou se eu vivesse mais 70 anos? Vocês estavam perdidos. Se alguns tivessem dessomado, eu ia saber tudo, como é que foi, a situação, o que deu. Já pensou eu anotar e tabular cada um deles, cada um de vocês, com a história toda? Assim, ó, tá aqui. Eu ia mandar todo mundo para o escambau na história. Então, veja, eu ia começar a fazer o trabalho do transmentor extrafísico, eu ia fazer aqui. Você está entendendo? O que eu estou começando a falar com vocês é o início do princípio do começo das coisas do transmentor. É o processo de evoluciologia. Você está entendendo? Ele mesmo me falou que é isso. Mas minha dúvida é assim, por exemplo, você consegue lá acessar uma consciência lá, né, durante a intermissão dela, você lá consegue enxergar ela lá. Ela, no caso lá, como ela está lá, a aparência dela, ela está com a aparência da vida, do corpo dela, da vida anterior dela? Como é que está a aparência dela? Não, a aparência varia ao infinito. Às vezes tem alguma semelhança, às vezes não. Se você for olhar só isso, você não identifica ninguém. Se dá para trás, não dá. Para estudar Seriex, apenas pela aparência humana, o visual, a fisionomia, é bobagem. Não é por aí. Tem uma série de fatores para ver. Então, agora, a coisa mais séria que tem entre um temperamento e outro é o seguinte.
Lá no fundo, o temperamento não muda. Então, assim, no século II não muda nada. É a última coisa que muda. Então, a pessoa vem e mudou a forma. Você está entendendo? O recheio é o mesmo. É o temperamento, não mudou nada. Então, é isso que eu estou falando. A moldura mudou. Agora, o pior da história é a hora que você vê que é uma mulher e vem num corpo de homem. Você olha, é a mesma pessoa, o temperamento é o mesmo. Antes se manifestava como macho, agora se manifesta como fêmea, ou vice-versa. Você está entendendo? Então, Isso é impressionante você ver. É a mesma pessoa nos dois ângulos ali. Agora, isso é impressionante. Quando eu comecei a distinguir isso com muita certeza, controlando tudo, vendo as coisas, fazendo tabulação dos fatos, tudo, aquilo era perturbador para mim. E o pior, é a hora que você descobre aquilo tudo, vê a vida anterior da pessoa e observa a vida atual da pessoa e não pode falar nada. E às vezes a pessoa indo com os burros na água de novo, colocando o carro sem freio no brejo, e você não poder falar nada, você fica ali torcendo, não pode nada, etc., faz tudo que pode, é um problemão. Para a gente, às vezes, é um drama, saber de certas coisas. É um drama. Então, Entende? Isso é aquele negócio do cara que chega para você e fala assim, aquela moça, não me conta segredo, porque senão eu vou sofrer. Eu não tenho paciência para guardar segredo. Tem disso. Tem pessoas assim. Você entendeu isso? Então, no caso, você identifica pela parapsicosfera da pessoa, pela energia mesmo, não pela questão física, né? Não, sempre é o temperamento, é a tendência que ela tem. Agora, uma coisa que a gente nota, de todo mundo que eu já vi, desse povo que a gente consegue fazer, é porque tem um percentual muito grande positivo. Senão a gente não saberia. É mais de 51% positivo, senão a gente não saberia. Senão eu não poderia falar. Todos esses que eu já cheguei e falei, é porque tem um percentual positivo muito grande, que envolve muita gente. Sempre é assim. Isso é regra. Então, isso é muito positivo, se você pensar. Você está entendendo? Você espreme? Não. Isso é produtivo, é edificante, é construtivo. Isso é com progresso, está evoluindo através disso. Então, é positivo. Existe algum tipo de maturidade específica que faz você poder abrir o jogo com aquela pessoa? Alguma coisa específica? A hora que o amparador fala, não, aí ele está preparado, eu acho que pode. A hora que eu vejo a situação, eu falo, não, eu estou achando que ele está preparado, mas eu espero o amparador. Aí o amparador fala assim, abre o jogo. Aí eu vou lá e te risco a madeira. Entende? Já teve gente que eu falei sobre vida passada aqui dentro desse tertuliário, ali em cima. Chamei o cara de lá e falei umas verdades para ele. Aqui, ó. Ele abalou, ficou sem dormir um pouco, etc. Viajou, depois daí uns dias voltou. Entendeu? Tem disso, né? Agora, tudo é muito grave e tem que ir com muita diplomacia.